Meu nome é Miguel, tenho 25 anos e trabalho como barista no Café Aurora, um desses lugares charmosos da Vila Madalena que parecem saídos de um livro. Todo dia começo minha jornada às 7 da manhã, moendo grãos e decorando pedidos que já sei de cor. Duplo sem açúcar, latte com canela, cappuccino com borda de chocolate. Às vezes, sinto que até minha respiração acompanha o som do vaporizador. Mas naquele dia, eu notei algo diferente antes mesmo do primeiro expresso. Ela entrou como se já conhecesse o lugar, ou como se não precisasse ser notada para ser marcante. Sentou-se na mesa do canto, encostada na janela, onde a luz da manhã tocava a madeira com delicadeza. Trazia um livro nas mãos, um exemplar gasto de Clarice Lispector. Os cabelos castanhos, presos num coque improvisado, deixavam escapar alguns fios rebeldes. Usava uma camisa branca com mangas dobradas e uma saia azul marinho, longa. Elegante sem esforço. Discreta como um sussurro bem escrito. Nos primeiros dias, ela não falou comigo. Apenas fazia seu pedido com um gesto leve, cortado, sem açúcar, e abria seu livro como quem entra num outro tempo. Sempre às 7h30. Sempre na mesma mesa. Eu comecei a antecipar sua chegada. Me pegava preparando o café antes mesmo de vê-la entrar. E, quando ela sentava, eu observava como cruzava as pernas com calma, como os olhos dela passeavam pelas frases com concentração firme. Era um silêncio que parecia preenchido. Um tipo de presença que não precisava de palavras. Uma manhã, enquanto tocava um jazz suave na vitrola, um disco do João Donato com aquele trompete que parece conversar com a alma, ela levantou os olhos e falou pela primeira vez. Esse som parece que entende o que a gente não diz, disse ela, sem levantar a voz, mas com firmeza. Eu sorri, pego de surpresa. Peguei a caneca, aproximei-me do balcão e arrisquei. É Donato. O disco é velho, mas ainda acerta em cheio. Ela assentiu, voltando ao livro. Mas antes de virar a página, levantou o olhar de novo. Fitou meu crachá e disse. Miguel. Combina com café. E com jazz. Foi como se alguém tivesse escrito meu nome em papel macio e lido em voz alta. De forma simples, mas com uma tensão que dava peso ao som. Nunca alguém tinha dito meu nome daquele jeito. Ela voltou ao livro. Eu voltei à máquina de expresso, mas tudo em mim parecia fora do script habitual. O tédio das manhãs repetidas tinha ganho uma fissura, uma pequena fresta de curiosidade. E, naquela fresta, havia algo esperando para ser lido. Na manhã seguinte, me vesti como quem espera encontrar alguém. Troquei a camiseta velha por uma camisa de linho, passei perfume, arrumei o cabelo com mais paciência. Ela chegou no mesmo horário, sentou na mesma mesa, pediu o mesmo café. Mas quando entreguei a caneca, ela sorriu de leve. Obrigada, Miguel. 2 vezes. Meu nome. De novo, com aquela entonação que parecia íntima, mesmo sem familiaridade. Fiquei ali por perto, fingindo organizar xícaras. Quando me dei conta, estava observando o título do novo livro que ela lia, A Arte de Amar, de Erich Fromm. Ela percebeu meu olhar e comentou, sem levantar muito a voz. Às vezes, a gente lê para entender o que já sente. Não soube o que responder. Só consegui sorrir, meio sem graça. Mas naquele instante, alguma coisa mudou. Não entre nós, ainda, mas dentro de mim. Foi só um toque de dedos, mas meu peito ficou cheio de ruídos que eu não sabia nomear. Aconteceu numa quinta-feira nublada. Eu me atrapalhei com o pires ao entregar o cortado, e ela, num gesto rápido, esticou a mão para segurar a xícara antes que escorregasse. Nossos dedos se tocaram por um segundo, seco, breve, e mesmo assim, fiquei com as mãos suadas pelo resto da manhã. Depois daquele dia, nossas conversas ganharam corpo. Nada óbvio. Comentários sobre livros, autores, músicas que tocavam no fundo. Ela tinha uma forma única de se expressar, como quem escolhe palavras com pinça. Uma vez, disse que o jazz era o silêncio tentando dançar. Outra, falou que Cecília Meirelles escrevia como se bordasse o tempo. Você gosta de poesia? Perguntei,
enquanto preparava o café dela. Ela ergueu os olhos, com aquele jeito de quem não se apressa. Gosto do que não precisa gritar para dizer tudo. Poesia é isso, né? Assenti, fingindo compreender totalmente. Na verdade, era a forma como ela falava que me prendia. A escolha das palavras, os silêncios entre elas. Laura era o nome dela. Descobri num recibo esquecido no balcão. E desde então, comecei a repetir mentalmente. Laura. Com a suavidade de quem lê uma frase sublinhada num livro emprestado. Na segunda-feira seguinte, ela me trouxe um presente. Um livro pequeno, encapado em papel craft, com o nome quase apagado na lombada. Ou isto ou aquilo, de Cecília Meirelles. Abri na primeira página. Uma dedicatória, escrita à caneta com letra precisa. Para Miguel, que serve café como quem oferece pausa. Fiquei sem palavras. Era só um livro, mas não era só isso. Era o gesto, a escolha, o cuidado. Algo nela parecia ver além do balcão, além dos meus turnos apertados e textos inacabados. Eu agradeço muito. Faz tempo que ninguém me dá um livro. Ela sorriu, discreta. E voltou à leitura. A partir dali, algo em mim começou a mudar. Voltei a escrever. Coisas curtas, fragmentadas. Comecei a rascunhar um conto sobre um café que só servia lembranças. Um cliente pedia um expresso e revivia uma infância na praia. Outro pedia um cappuccino e se via num amor antigo. Escrevia de madrugada, entre uma insônia e outra, com o livro de Cecília na cabeceira. Naquela semana, a música do café mudou. Troquei o jazz por samba antigo, coisa que ela parecia gostar também. Quando tocava cartola, ela ficava mais tempo com o olhar perdido na janela. Certa vez, enquanto tocava As Rosas Não Falam, ela comentou. Essa música parece que foi escrita por alguém que sabia esperar. Eu só consegui olhar para ela, como quem encontra uma metáfora viva. Numa tarde chuvosa, decidi levar a conversa além. Ela terminava um café mais longo, com espuma extra, quando arrisquei. Você sempre lê coisas assim, profundas? Ela fechou o livro devagar. Eu leio o que me ajuda a entender as pessoas. Às vezes, o que a gente sente não cabe em conversa, mas cabe numa linha escrita. E você? Escreve? Demorei um segundo para responder. Mas respondi. Escrevo. Pouco. Andava travado. Mas voltei agora. Por sua causa, eu acho. Ela não reagiu com surpresa. Apenas disse. Que bom. Às vezes, escrever é só outra forma de calar junto com alguém. Fiquei com essa frase na cabeça o dia inteiro. Naquela noite, deitei na cama com o livro dela ao lado e os dedos ainda lembrando do toque breve no balcão. E pela primeira vez em meses, dormi com a sensação de que alguém, em algum canto da cidade, também pensava em mim, ainda que em silêncio. Ela me devolveu meu conto cheio de anotações, e cada marca parecia um toque de afeto. Foi num fim de tarde, logo depois que a chuva tinha lavado as calçadas da Vila Madalena. O café Aurora estava mais vazio que o habitual, e Laura chegou com uma pasta fina nas mãos. Sentou-se no canto de sempre, pediu o cortado habitual e, com naturalidade, deslizou a pasta pela mesa quando me aproximei. Li com calma, disse ela, enquanto soprava a espuma do café. Tem coisa boa aqui. Meus dedos hesitaram antes de abrir. Dentro, estava o conto que eu tinha entregue uma semana antes, O Café das Memórias. Um rascunho, meio tosco, com frases que eu mesmo duvidava. Mas ela leu. E não só leu, sublinhou, anotou a margem, marcou trechos com lápis colorido. Boa imagem. Talvez cortar aqui. Essa frase dói bonito. Cada anotação dela era mais que técnica. Tinha carinho. Tinha escuta. Era como se Laura tivesse lido não só o texto, mas as inseguranças entre as linhas. Você escreve como quem ainda ouve o mundo, disse ela, ao me ver tão calado. Sorri, sem jeito. Eu estava emocionado. E, mais que isso, surpreso por me sentir visto.
Às vezes, escrevo com medo de que ninguém entenda. Ou de que entendam demais. Ela deu um gole no café, pensativa. Todo mundo tem medo de não ser lido por inteiro. Mas você escreve com coragem. Até quando esconde. Ficamos em silêncio por um tempo. Um silêncio bom, daqueles que não pedem explicação. E então, ela comentou, quase casualmente. Tenho cadernos assim também. Guardados em gavetas que ninguém abre. Quis perguntar mais, mas achei melhor não. Em vez disso, fiz algo inesperado. Convidei-a para irmos até um sebo ali perto, o solar dos livros, um sobrado antigo com estantes até o teto e cheiro de papel envelhecido. Ela aceitou com um aceno e um sorriso de canto de boca. Caminhamos em silêncio pelas ruas molhadas. No sebo, ficamos horas. Escolhíamos livros um para o outro, sem explicar o motivo. Ela me deu um do Rubem Alves, Ostra Feliz Não Faz Pérola, dizendo apenas, tem trechos que me lembram você. Eu escolhi para ela um de Mário Quintana, porque tinha um poema sobre janelas, e ela parecia colecionar olhares pela da cafeteria. Enquanto esperávamos a chuva passar, sentamos num banco de madeira do lado de fora. Laura puxou o capuz do casaco e ficou observando os pingos caírem na calçada. Eu queria dizer tanta coisa. Perguntar sobre seus cadernos, sobre seus silêncios, sobre o que a fazia escolher sempre a mesma mesa. Mas tudo o que saiu foi: você sempre foi assim, tão atenta? Ela sorriu, sem ironia. Acho que é jeito de quem revisa livros o dia todo. A gente aprende a encontrar sentido até no erro. Aquela frase ficou em mim como um eco. Passei os dias seguintes tentando entender o que ela via em mim, se era só curiosidade ou algo mais. Mas o que importava, na prática, era que Laura fazia com que eu quisesse escrever. Não para impressionar, mas para ser lido por ela. Na semana seguinte, levei outro texto. E outro depois. E ela lia tudo, com olhos pacientes e mãos que sabiam marcar o essencial. Num mundo de gente gritando por atenção, Laura escutava o que não era dito. E eu, que achava que escrever era se expor, descobria que, com ela, escrever era também calar junto. Ela me perguntou se a diferença de idade me incomodava. Eu só consegui pensar em como ela me fazia sentir inteiro. A pergunta veio depois de um sarau numa livraria pequena, dessas com luz baixa e gente que fala poesia como quem respira. Fomos juntos, mas sem anunciar. Ela conhecia os donos do espaço, eu fui mais como acompanhante curioso. Sentamos no fundo, encostados numa pilha de almofadas. A certa altura, um rapaz leu um poema sobre amores fora de hora, e Laura ficou pensativa. Na volta, caminhando pela rua Harmonia, ela parou de repente, debaixo de uma árvore, e disse: Miguel, isso não te incomoda? Isso o quê? Eu. Ser mais velha. Ser diferente do que esperavam para você. Demorei um segundo para entender que não era uma pergunta casual. Era quase um teste de leveza. Como se ela quisesse saber até onde podia se deixar cair sem medo de quebrar. Respondi do único jeito que sabia. Incomoda mais pensar em não viver o que eu tô sentindo. Ela sorriu, mas os olhos ainda carregavam um cuidado antigo. Como quem já se feriu em terreno parecido. Já me chamaram de caso, aventura, curiosidade de fase, disse, mexendo na alça da bolsa. Tenho medo de ser lembrada assim. Ou esquecida assim. Eu me aproximei um pouco, devagar. Havia poucas pessoas na rua, só o som de passos e vento leve. E eu tenho medo de nunca mais encontrar alguém que me leia como você me lê. Foi ali, no meio da calçada, sob a luz amarela de um poste, que ela se aproximou. O beijo foi calmo, sem pressa, como uma vírgula entre frases longas. Não teve trilha sonora ou aplauso, só dois rostos próximos tentando encontrar o mesmo ritmo. Depois disso, as coisas mudaram. Não de forma escancarada. Continuávamos discretos no café, mas passamos a nos ver fora dali. Ela me chamou para jantar num sábado, risoto simples, vinho barato e discos antigos tocando em volume baixo. Na parede, colagens de capas de livros e fotos em preto e branco.
Esse é meu cantinho, disse, me mostrando a estante com edições anotadas de poetas brasileiros. Aqui tudo respira livro. Passei a visitar mais vezes. Às vezes para jantar, às vezes só para ouvir um disco ou ler em silêncio ao lado dela. Nunca dormia por lá, mas ficava até tarde. Trocávamos olhares longos, palavras curtas e gestos que falavam mais do que qualquer conversa. Em outra noite, fui eu quem a convidei para caminhar por uma praça próxima. Levamos café em copos térmicos e um cobertor velho para sentar na grama. Falamos de infância, de sonhos esquecidos, de vontades que nunca couberam em planilhas. Ela me contou que pensava em morar fora quando era mais nova, mas acabou ficando, por trabalho, por comodidade, por receio. E agora? Perguntei. Agora eu só quero viver com calma. Mas não quero viver sozinha. Segurei sua mão. Ela deixou. E ficamos ali, olhando o céu encoberto, sem fazer planos grandiosos, mas com aquela sensação de que algo estava se construindo, ainda que sem nome. Não contamos para ninguém. Nem ela para os colegas de editora, nem eu para os amigos do café. Não por vergonha, mas por cuidado. Era como um livro em processo de escrita, ainda sem capa, mas com páginas que a gente não queria que ninguém rabiscasse. E a cada dia que passava, mais eu sentia que Laura era feita de capítulos longos e pausas precisas. E que, com ela, eu finalmente aprendi a ler o que sempre passou batido. O olhar de uma ex-colega dela pesou como um ponto final que ninguém tinha pedido. Era uma manhã comum no Café Aurora, dessas em que o sol entra devagar pelas janelas e o aroma de café recém-passado parece desacelerar o mundo. Laura chegou como sempre, no horário exato, com o livro nas mãos e a serenidade nos ombros. Eu já tinha preparado o cortado dela antes mesmo de vê-la entrar. Estava tudo no lugar até que outra mulher entrou, parou na porta com um sorriso hesitante e olhou ao redor. Era mais ou menos da mesma idade da Laura, cabelo ruivo preso num coque baixo, roupa social. Quando seus olhos encontraram os da Laura, ela se aproximou com naturalidade demais para ser coincidência. Laura? Nossa, quanto tempo! Disse, com voz alta demais para o ambiente. Laura sorriu educadamente, mas não se levantou. As duas trocaram um abraço breve e começaram um papo apressado, cheio de frases genéricas sobre o quanto tempo voa. Eu me mantive no balcão, organizando xícaras, mas observando de relance. Quando a mulher me olhou, seus olhos pousaram em mim com um brilho de surpresa divertida. Esse é seu filho? A pergunta veio com tom de brincadeira, mas o sorriso dela já denunciava o julgamento embutido. Laura riu sem graça, e respondeu rápido. É o Miguel. Ele trabalha aqui. A mulher arqueou uma sobrancelha, como quem entende mais do que devia. Ah, entendi, trabalha aqui, claro. Não disse mais nada. Mas a pausa depois do claro fez barulho. Elas conversaram por mais 2 minutos antes da mulher ir embora com um café para a viagem. Quando passou por mim, disse bom dia com aquele tipo de voz que tenta parecer simpática, mas escorrega no sarcasmo. Laura voltou à mesa em silêncio. Eu levei o cortado até ela. Nossos olhos se cruzaram, mas ela desviou rápido. Pela primeira vez, o espaço entre nós pareceu diferente, como se algo que era só nosso tivesse sido visto por olhos errados. Nos dias seguintes, ela continuou ouvindo, mas mais contida. As conversas ficaram mais curtas, os olhares mais neutros. Eu, por minha vez, comecei a me questionar em silêncio. Será que era só uma fase para ela? Um capricho escondido sob a rotina? Comecei a observar os detalhes. Ela não comentava mais sobre meus contos, nem perguntava sobre minha escrita. Os elogios sutis sumiram. O sorriso, embora presente, parecia protocolar. Uma noite, depois do expediente, fui até a casa dela sem avisar. Levei um dos livros que ela tinha me emprestado, como desculpa para aparecer. Ela me recebeu com um robe leve, cabelo solto e expressão cansada. Desculpa vir assim, de surpresa, falei. Tudo bem. Quer entrar? Sentamos na sala, onde a vitrola tocava um disco instrumental. O silêncio foi maior que o habitual. Até que eu arrisquei.
Aquela mulher, a que te abordou no café, era alguém importante? Ela demorou a responder. Trabalhamos juntas por anos. E ela sempre foi dessas que comentam mais do que vivem. O que ela disse te incomodou? Laura olhou pela janela. A rua estava escura, silenciosa. O que incomoda é o que vem depois. Os olhares, os sorrisos enviesados. Como se a gente tivesse que se explicar por algo que faz sentido só para nós dois. E você quer explicar? Ela respirou fundo, apoiando os cotovelos nos joelhos. Não sei, Miguel. Às vezes, acho que tô velha para lidar com julgamento. E outras vezes, me sinto nova demais para abrir mão de sentir o que tenho sentido. Ficamos em silêncio. Eu não queria pressionar. Mas também não queria me calar. Se você tiver dúvidas sobre nós, tudo bem. Mas se for por causa dos outros, isso não me parece justo. Ela me olhou como quem ainda tentava organizar sentimentos em prateleiras internas. E, pela primeira vez, não teve resposta. Nos dias que se seguiram, voltamos a conversar, mas havia um espaço diferente entre nós. Não era afastamento completo, mas um tipo de cuidado exagerado, como quem anda na ponta dos pés dentro da própria casa. E, naquele intervalo de silêncio, eu comecei a entender que, mesmo nos vínculos mais sinceros, há sempre o risco de uma vírgula se transformar num ponto final. Ainda que ninguém tenha pedido isso. Ela ainda mantinha contato com o ex-marido, e eu não sabia o que fazer com essa informação. Descobri sem querer. Estava na casa dela, uma tarde qualquer de terça-feira. Tínhamos terminado de almoçar, nhoque com molho caseiro e vinho aberto só até a metade, e ela foi até o quarto buscar um livro que queria me mostrar. O celular dela vibrou sobre a mesa. Sem intenção, vi a notificação surgir, mensagem de Mauro. Não teria dado importância, se não fosse o trecho visível da conversa, ouvi aquela música que a gente amava, lembrei de você. Fiquei parado por um instante, como quem escuta um nome que não deveria coar mais. Quando ela voltou com o livro nas mãos, eu não consegui fingir normalidade. O Mauro, ele ainda fala com você? Laura parou no meio do caminho, segurando o livro com mais firmeza do que precisava. Sentou-se no braço do sofá e respondeu com cuidado. Às vezes, a gente se fala por mensagens. Assuntos soltos, nada demais. E por que ainda? Ela respirou fundo. Sabia que aquele assunto não era leve. Porque passamos 20 anos juntos, Miguel. Ele fez parte da minha vida inteira adulta. E mesmo que não exista mais amor, existe memória. Desviei o olhar. Parte de mim entendia. Mas outra parte não sabia lidar com aquilo. Mas você quer manter esse contato? Ela demorou a responder. Depois, disse. Quero lembrar de quem eu fui. Não por saudade, mas para não me perder. Fiquei em silêncio. Por dentro, um desconforto difícil de nomear. Não era ciúmes, era insegurança. Uma sensação de que eu competia com algo que não podia alcançar, o tempo. Nos dias que seguiram, evitei tocar no assunto. Mas ele voltava sozinho, em pensamentos que surgiam nas madrugadas ou nas pausas do café. Comecei a me perguntar se eu era inteiro ali, ou só uma novidade boa demais para durar. Até que numa noite chuvosa, estávamos na casa dela, ouvindo Gal Costa em vinil, e ela me disse. Apaguei as mensagens dele. Me virei devagar, tentando entender o que aquilo significava. Não porque você pediu, ela continuou, mas porque percebi que eu estava me agarrando a um passado que já não me serve mais. E agora? Agora eu quero olhar para frente. E quando eu olho para frente, vejo você. Me aproximei. Ela me olhou de um jeito sereno, como quem não busca efeito, só verdade. Nos abraçamos ali mesmo, entre os livros e os discos, sem alarde. Só os dois. Eu encostei o rosto no ombro dela, e pela primeira vez senti que, apesar das dúvidas, havia espaço para mim naquela história. Naquela noite, ficamos mais tempo juntos. Não dormi lá, mas demorei para ir embora. Ficamos ouvindo músicas antigas, rindo de histórias bobas,
dividindo o silêncio de quem já não precisava provar mais nada. Laura me olhou enquanto eu calçava os tênis na porta, e disse: às vezes, a gente leva tempo para perceber que merece o que está vivendo agora. Não por falta de vontade, mas por excesso de passado. Sorri. E respondi com algo que ela mesma tinha me ensinado. A gente escreve com o que sente, mas reescreve com o que escolhe lembrar. Nos dias seguintes, algo mudou. Não de forma abrupta, mas real. As mensagens vieram com mais frequência, os convites com mais naturalidade. Ela passou a deixar livros separados para mim no café, com bilhetes dobrados nas páginas. Eu, por minha vez, voltei a escrever com mais clareza, como se o texto, enfim, pudesse seguir sem desviar dos próprios parágrafos. Aquele capítulo não fechou tudo entre nós, mas limpou a poeira de cima da mesa onde estávamos construindo algo. E pela primeira vez, eu senti que o passado dela não era um fantasma, era apenas uma estante cheia de livros que já tinham sido lidos. E agora, ela queria escrever os próximos comigo. Ela apontou para uma casa antiga com janelas verdes e disse: e se fosse aqui? Era um sábado cinza, com garoa fina e cheiro de pão saindo das padarias da Vila Madalena. Estávamos andando sem destino, de mãos dadas, comentando sobre livros, cafés e a vida. Passamos por uma ruazinha mais calma, onde as casas antigas ainda resistem ao ritmo dos prédios modernos. Uma delas, de fachada bege e janelas verde-musgo, estava com uma placa de aluga-se. Foi quando Laura parou, olhou por alguns segundos e disse a frase que mudaria tudo. E se fosse aqui? Aqui o quê? A livraria. A que eu nunca tive coragem de abrir. Fiquei em silêncio, encarando a casa. Era simples, charmosa, com uma varanda pequena e uma árvore crescendo torta no quintal. Parecia um cenário esperando ser habitado. Você ainda pensa nisso? Penso todo dia, ela respondeu. Desde que comecei a revisar livros. Sempre quis ter um espaço onde as palavras fossem tratadas com carinho, sem pressa. Um lugar para quem gosta de sentar, ler e esquecer da pressa do mundo. A ideia ficou em mim. Voltamos para a casa dela naquele dia, mas minha cabeça já estava na casa das janelas verdes. Nos dias seguintes, começamos a conversar de verdade sobre isso. Não como quem sonha no vazio, mas como quem começa a fazer contas, anotações, rabiscos de possibilidades. Criamos uma planilha simples, listando gastos iniciais, fornecedores de livros, móveis, pintura. Ela se animava mais a cada conversa. E se você cuidasse da curadoria? Perguntei. A seleção dos títulos, dos autores, dos eventos? E você? Retrucou. Pode cuidar da parte de escrita. Divulgar. Fazer textos sobre os livros, criar eventos com autores novos. Passamos a visitar imóveis, mesmo sem ter tudo pronto. A casa da placa acabou sendo alugada antes que a gente decidisse. Mas achamos outra, numa travessa próxima, com vitrine grande e pé direito alto. Quando entramos, parecia que o lugar já nos esperava. Tem cheiro de livro novo e parede antiga, ela comentou, rindo. Depois de muito pensar, escolhemos um nome, entre linhas. Um nome que parecia nos definir. Nada gritante, mas cheio de significado. Um lugar para quem gosta de ler o que está por trás das palavras. Os preparativos foram longos. Pintura, prateleiras, sistema de caixa, contato com editoras pequenas. Tivemos diferenças de opinião, ela queria tudo minimalista, eu queria postéres coloridos e plantas penduradas. Mas, no fim, encontramos equilíbrio. Tivemos dias cansativos, noites de planilhas, e um ou outro desentendimento. Em alguns momentos, Laura parecia querer recuar, com medo de dar um passo grande demais. E se não der certo? Ela perguntava, enquanto empacotava livros para levar ao novo espaço. A gente recomeça. Mas pelo menos tentamos. Na véspera da inauguração, dormimos pouco. Estava tudo pronto, luzes testadas, livros organizados, cafeteira instalada no balcão dos fundos. Fizemos um evento de abertura simples,
com convite só para amigos próximos, clientes do Café Aurora e alguns autores parceiros. Chovia no sábado da estreia. Não muito, só o suficiente para embaçar as vitrines e deixar o cheiro de café mais forte. Laura chegou cedo, com um vestido vinho e cabelo solto. Eu a vi abrir a porta com a chave nova e entrar devagar, como quem respeita o espaço sagrado de um sonho. Ela foi a primeira cliente. Pegou um exemplar de Hilda Hilst, sentou na poltrona do canto, pediu um café passado na hora, e leu por meia hora sem dizer palavra. Olhei para ela daquele jeito que se olha alguém que acabou de ganhar um lugar no próprio futuro. E pensei que talvez aquilo fosse o mais próximo que eu chegaria de entender o que é pertencimento. O Entre Linhas nasceu assim. Não de uma ideia, mas de duas histórias que se cruzaram entre cafés, livros e silêncios. E naquela manhã chuvosa, com o som leve da vitrola ao fundo e o cheiro de página nova no ar, eu soube que estávamos exatamente onde deveríamos estar. O café já estava pronto quando ela desceu as escadas, e ela sorriu como se fosse o primeiro. Era um domingo de céu claro, daqueles em que o tempo parece andar devagar. Eu tinha acordado cedo, como de costume, e descido até a cozinha do sobrado que agora chamávamos de casa. O cheiro de café preenchia o ambiente, misturado com o som baixo de um disco de João Gilberto girando na vitrola. Laura apareceu na escada com um suéter largo, os pés descalços e os cabelos ainda desarrumados. Sorriu ao ver a caneca esperando por ela no balcão. E eu, mesmo depois de meses dividindo a mesma casa, ainda me sentia feliz por vê-la assim, num detalhe bobo de rotina. Você sempre acerta o ponto do café, disse, pegando a caneca. E do silêncio também. Nosso relacionamento tinha se assentado como os livros nas estantes do Entre Linhas, cada coisa em seu lugar, mas sem rigidez. A convivência tinha ganhado ritmo próprio, leve, mais firme. Trocávamos olhares na correria da livraria, dividíamos listas de compras, discutíamos sobre onde colocar a nova poltrona ou qual autor chamar para o próximo clube do livro. Vivíamos juntos, mas sem nos perder um no outro. Ela ainda reservava suas tardes de escrita no quarto dos fundos, onde ninguém entrava sem ser chamado. Eu mantinha meus rascunhos num caderno preto, que deixava sempre ao lado da cama. Às vezes, escrevia sobre nós. Outras vezes, apenas sobre o que via na livraria, leitores solitários, casais silenciosos, crianças descobrindo os primeiros livros. O Entre Linhas tinha se tornado parte da paisagem do bairro. Aos sábados, organizávamos noites de leitura, com autores independentes e vinho servido em copos simples. Às quartas, Laura conduzia um clube do livro só com mulheres, grupo que ela chamava de As Entrelinhadas. Eu cuidava dos cafés e das postagens no perfil da livraria, onde escrevia pequenas crônicas sobre os bastidores daquele mundo de papel e gente. Ainda discutíamos às vezes. Ela era metódica com a organização, e eu vivia mudando as coisas de lugar sem avisar. Teve um dia em que brigamos por causa da playlist da loja, ela queria instrumental, eu insisti em colocar samba de raiz. Mas até nossas brigas vinham com margem de escuta. Sabíamos a hora de recuar, de pedir desculpas, de rir depois. À noite, Laura gostava de organizar a vitrine, mudando os livros de posição, alinhando capas e escolhendo frases para colocar no quadro negro da entrada. Uma vez escreveu: "Aqui, o silêncio também lê com você." E eu soube que aquilo era mais que slogan, era nossa essência. Não falávamos muito sobre o passado. Não por tabu, mas por escolha. Preferíamos olhar o agora. O agora que incluía jantares simples em casa, tardes lentas de domingo, e manhãs em que o café era o mesmo, mas o olhar era sempre novo. Certa vez, enquanto ela arrumava livros na estante da sala, parei e fiquei observando. O jeito como os dedos dela corriam pelas lombadas, como franzia o senho ao perceber que algo estava fora do lugar. Tinha ali uma delicadeza que me pacificava. "O que foi?" Ela perguntou, sem me olhar. "Nada. Só tô vendo você." Ela sorriu, sem largar os livros. "E gostou do que viu?" "Gostei. Muito." Naquele momento, percebi que o amor não tinha mais o brilho inicial do inesperado, mas ganhará a firmeza de quem sabe onde pisa. Tinha virado rotina, sim, mas daquelas que acolhem.
Como um café na medida certa. Como um livro lido mais de uma vez. E enquanto a noite caía devagar na Vila Madalena, com o som distante de gente rindo na calçada e o cheiro da vitrine recém-limpada, eu soube que havia encontrado minha forma de paz. Na livraria. Na rotina. Em Laura.